aos internautas também. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na comemoração dos 150 anos. E nós estamos no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E nós vimos lá na semana passada alguns itens aqui do Evangelho, já estudados pela doutora Marlene. E vimos lá os itens que falam sobre misericórdia, perdão e sacrifício agradável a Deus. Nós aprendemos lá no princípio do capítulo, com as palavras de Jesus, onde ele diz: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoares aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. São palavras de Mateus, nos capítulos 5, 6, nos itens 7, 14 e 15. Vimos lá no capítulo anterior, na semana passada, a reconciliação com os adversários, a importância da reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus. E nós pensamos assim, o Espiritismo é uma religião que ela não é contemplativa. Se nós formos observando ao longo do estudo do Evangelho, nós vamos observar o seguinte: o Espiritismo ela não é uma religião contemplativa, ela é uma religião de ação. A todo momento os espíritos nos pedem o quê? Ação, trabalho, estudo, ação. Ela não é uma religião que você fica em contemplação. Você faz prece, você eleva a sua mente até Deus no momento da prece, você eleva a sua mente até Deus no momento da meditação, mas sobretudo ele pede, Jesus vem nos mostrar, e através do seu próprio exemplo, que há o quê? Ação na palavra dele. Ele traz a palavra, mas ele mostra um exemplo. E esse exemplo é muito importante. E essa ação dentro do Espiritismo é que faz que se torne uma religião aonde você tem a oportunidade de evoluir através do seu trabalho, através da sua própria conduta. Você não faz uma barganha com Deus, você não trata mais Deus como um homem que está lá julgando as suas atitudes, que está em um trono, sentado num trono, mas você está submetido a leis, você vem de um plano espiritual para um plano material, você traz propostas, você faz propostas no plano material, vem para a Terra com essas propostas, e através do seu livre-arbítrio, você tem a oportunidade de melhorar ou não, de evoluir ou não. E ficou aquela questão da semana passada, não ficou a questão, porque a doutora Marlene levantou a questão: o que faz o homem evoluir? O que nos leva à evolução espiritual? E o que nos leva à evolução espiritual é o quê? É a ação, é aquilo que nós praticamos em função daquilo que nós aprendemos. Porque não adianta nada só a gente aprender, achar bonito e continuar no mesmo dia a dia sem uma modificação, sem você modificar o seu pensamento, e sem modificar o pensamento você não modifica a sua ação, você não tem uma ação renovadora para o seu espírito. Dentro desse capítulo onde Kardec fala sobre misericórdia, onde ele fala sobre perdão, que vem com o Sermão da Montanha, que vem das palavras de Jesus, onde ele fala misericórdia, perdão, sacrifício agradável a Deus, nós temos o quê? Nós temos essa religião em movimento, nós temos essa mente, esse corpo, esse espírito em movimento. Não é um espírito que está parado esperando acontecer um milagre, não é um espírito que está sentado ali esperando que aconteça alguma coisa.
Não, ele busca o acontecimento, ele busca a mudança. Nós buscamos esse acontecimento, nós buscamos essa mudança. E nós somos, quando Jesus nos fala para sermos misericordiosos, nós temos que ser misericordiosos. Nós temos que exercitar a misericórdia. E em exercitando a misericórdia, nós passamos a adquirir essa virtude. Nós passamos a assimilar a misericórdia na nossa vida. E quando Jesus nos fala que nós temos que perdoar o próximo, não 7, mas 70 vezes 7 vezes, nós temos que praticar esse perdão. Nós temos que dar ação a esse perdão. E quando Jesus nos fala que o sacrifício mais agradável a Deus não é você ir lá fazer oferenda e você ficar, meu Deus, meu Deus, é você colocar ação no seu trabalho. É hora de começar a exercitar essa ação. É hora de começar a exercitar essa paz. Porque se nós queremos paz, nós queremos uma mudança na sociedade. Se nós queremos, a mudança começa em nós. Começa na nossa própria ação. E depois na ação coletiva. Porque quando nós perdoamos, e perdoamos fraternalmente, nós chegamos e nós meditamos e perdoamos, e nós somos misericordiosos, e nós realmente damos essa ação a essa mudança do Espírito. No livro da Esperança, há uma lição do Emmanuel bastante importante nesse sentido, que nós vamos observar o seguinte: nós vamos observar como deve ser a nossa conduta para nós entrarmos nesse caminho da misericórdia, nesse caminho do perdão e nesse caminho nesse ser agradável a Deus, a nossa atitude ser agradável a Deus. Então ele tem uma instrução aqui que foi psicografada pelo Chico, e o Emmanuel nos fala, no capítulo 25, ele nos fala donativo da alma. E essa é a prática do estudo. O Emmanuel, o André Luiz, eles nos trazem o quê? Eles nos trazem a prática do estudo também. O Kardec, ele vem mostra o caminho. Jesus mostra o caminho, o Kardec nos dá a chave para nós continuarmos, e os codificadores do século XX, que vieram através de Chico Xavier e de outros médiuns, eles nos dão o quê? O caminho, e nos colocam na situação real. Nos mostram como eu devo fazer para seguir essa lição, como eu devo fazer para seguir esses ensinamentos. E, logicamente, a instrução dos Espíritos, que vem o quê? Que vem nos dar o exemplo também de como os Espíritos encaram, do ponto de vista espiritual, como eles enxergam todo o ensinamento que vem através do Evangelho segundo o Espiritismo. E de outros ensinamentos do Livro dos Espíritos e de toda a codificação de maneira geral. Então nós temos lá no capítulo 25, o Emmanuel começa com a palavra de Jesus, em Mateus. Ele diz assim: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É da lei de Deus, é da lei da ação e reação. Nós estamos submetidos às leis de Deus. Então, e mais à frente ele diz assim: a misericórdia é o complemento da brandura. Isso já é a palavra de Allan Kardec. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Porque Jesus nos pede o quê? Misericórdia. A misericórdia que nos leva a quê? A sermos brandos e pacíficos. E aí o Emmanuel, ele traça aqui uma lição, uma mensagem que nos mostra a prática da misericórdia, que nos torna brandos e pacíficos, que faz com que haja uma mudança na nossa mente, e essa mudança reflita no nosso dia a dia e reflita no nosso espírito. Porque se nós meditarmos em cima desses ensinamentos, se nós estudarmos e pensarmos nesses ensinamentos, nós vamos observar o quê? Nós vamos observar que eles devem ser colocados em ação, e que o Espiritismo é uma religião de ação.
não é uma religião que fica ali esperando, onde você fica esperando alguma coisa acontecer, um milagre acontecer. Mas você faz o milagre acontecer. Você faz a mudança que deve ocorrer no seu próprio espírito. Então ele diz assim, donativo da alma, reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Está aí a mudança, está aí o quê? A ação. É a ação que ele nos pede, é a ação que Jesus nos pede e que Jesus nos exemplificou. Louvado para sempre o trabalho honesto com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. O trabalho, esforço digno, mostrando. Aonde a gente pode mostrar isso? Dá o exemplo dentro da nossa própria casa. Dá o exemplo para os nossos filhos, dá o exemplo dentro da nossa... Os que trabalham em escolas, que são educadores, dá exemplo da sua própria casa. Valorizar o trabalho deve ser valorizado. Não a riqueza fácil, ou a vida, aquela vida fácil, sabe? Cruzar os braços, o dolce far niente, sabe? Não, mas valorizar o trabalho, valorizar o dia a dia, levantar cedo, estudar, trabalhar, ter o seu próprio dinheiro, pagar as suas dívidas, sabe? Se eu adquirir dívidas, eu vou pagar as minhas dívidas, eu vou dar o exemplo, e o exemplo vem muitas vezes não, na maioria das vezes vem dentro de casa, vem o exemplo dos pais. Ele diz ainda, bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas, que se constrangem a implorar o socorro público. Muitas vezes nós julgamos, e nós vamos ver mais para frente aqui o argueiro e a trave no olho, nós julgamos que alguma pessoa está pedindo alguma coisa, que ela deveria buscar o trabalho, que ela deveria ser... Mas muitas vezes ela é uma pessoa doente, ela não tem forças para isso. Então, cabe a nossa reflexão, cabe ao nosso julgamento sobre o irmão que está ali pedindo, que vem pedir na nossa porta, e muitas vezes não é nem só a moeda que faz a diferença naquele que vem implorar socorro público. Muitas vezes o sorriso, na maioria das vezes o sorriso, a palavra amiga. Você ter um minuto para conversar com aquele que passa necessidade, isso sim faz parte também da nossa conduta. A moeda, ela faz falta, a pessoa vai, ela está constrangida a pedir o donativo, e a palavra também ajuda na construção desse ser humano que está ali passando necessidade. Inesquecível a operação da beneficência, com a qual te desfaze de recursos diversos, para que não haja penúria na vizinhança. É dar aquilo que nós podemos, e não é aquilo que sobra, como nós aprendemos com Jesus. É aquilo que nós tiramos do nosso próprio dinheiro, que nós tiramos da nossa própria casa e levamos àquele que passa necessidade. Então é ação, é sempre esse pensamento. Esse pensamento nós vamos encontrar em todas as mensagens. Ação, mudança, força de vontade para que haja mudança. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo em companheiros menos felizes. Outro ensinamento de Emmanuel, muito importante. Nós temos que aprender a dedicar algumas horas da nossa semana, do nosso dia, do nosso mês, não importa. Aquele tempo em benefício daqueles que passam necessidade. Nós temos que aprender isso. A caridade é o amor em movimento. Nós temos que colocar esse amor em movimento. Nós temos vou fazer um parênteses, já continuo com a mensagem do Emmanuel. Nós temos um trabalho às segundas-feiras que chama terapia comunitária. E a pessoa vem, funciona da seguinte forma. Nós sentamos lá em cima, com algumas pessoas, não importa o número de pessoas, essas pessoas trazem as suas angústias, seus problemas, suas dificuldades,
falam, a gente abre um espaço para a pessoa falar. Ela fala das suas angústias, ela fala das suas dificuldades, nós somos todos ouvidos para essa questão, para essa dificuldade. Porque há necessidade da pessoa falar também, e a necessidade da pessoa ser ouvida. E nós ouvimos. E aí todos que estão na mesa. E aí nós escolhemos um tema, uma pessoa vai falar na noite, e ela fala. E nós observamos o seguinte, que essa pessoa, muitas vezes, ela está com uma dificuldade de abrir o olhar dela para uma outra realidade. E através desse trabalho, o que acontece? A segunda parte do trabalho, alguém que passou pelo mesmo problema, que teve a mesma dificuldade, que sofreu o mesmo tipo de angústia e que resolveu o seu problema, a sua angústia, ou contornou, ou está contornando a sua angústia, ela fala, olha, eu tive o mesmo problema que você e eu contornei a minha da seguinte forma. E fala como ela conseguiu contornar. Na grande maioria das vezes, e nós temos tido resultados bem positivos, até eu gostaria de convidar aqueles que quisessem participar do nosso trabalho, segundas-feiras às 17 horas, às 19 horas, aqui na última sala lá do corredor. Que nós temos obtido resultados bem positivos. E como é que nós temos obtido resultados positivos? Quando as pessoas, entre outros, quando ela procura resolver o problema dela através do trabalho voluntário. Porque muitas pessoas vêm e falam assim, olha, eu comecei no trabalho voluntário e eu modifiquei a minha maneira de pensar. Eu comecei no trabalho assistencial. Comecei no trabalho na creche, ou comecei no trabalho indo ao asilo, ou comecei no trabalho indo visitar os doentes, enfim. Mas deixei um pouco o meu problema de lado e fui ver o problema do outro. Aonde está o outro? Como eu posso me relacionar com o outro? E muitas pessoas obtiveram resultados bem positivos, e nós continuamos com o trabalho, ela já faz alguns anos, e elas trazem depois elas voltam e falam pra gente, olha, realmente, quando eu tirei aquela fixação mental que eu tinha no meu problema, e eu passei a enxergar uma outra, não um outro problema, mas eu passei a enxergar um outro ser humano na minha frente, porque eu vivo em sociedade, e porque a sociedade tem problemas, e porque eu posso falar, e porque eu posso ouvir o outro, eu passo a ter uma mudança na minha conduta. E a ação também, e essa ação que nós temos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Oi, Sidônia. É porque a caridade ela é o contrário do egoísmo, né? Exatamente. Esse movimento de querer que as coisas venham em nossa direção, tudo para nós, a caridade é o contrário, sair da gente em favor do outro. Exatamente. Nesse movimento, muitas coisas são resolvidas. E é o que o Emmanuel fala aqui. Você deixa de lado o egoísmo e vai ser misericordioso, perdoa, observa o teu irmão que está na rua pedindo, sabe? Observa, pratica a beneficência, e ele continua aqui, enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo, que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides mostrar o melhor caminho. Santo remédio com que alivias a dor. Inolvidáveis todos os investimentos que realizem no Instituto Universal da Providência Divina, quando entrega os benefícios de outros, o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade e o prato de pão. Ele fala em ação da parte psicológica, vamos dizer assim, ação da parte da misericórdia, e ele fala da misericórdia também da parte financeira e também da parte material, porque o homem ele precisa disso também. Ele precisa do prato de leite, do litro de leite, ele precisa do pedaço de pão, ele precisa dessa. E bendito é
Bendita essa oportunidade de trabalho, bendita essa oportunidade que nós temos de poder ajudar, de estar junto com os nossos companheiros lá em dificuldade na vida, que caminham ao nosso lado na vida e que nós podemos caminhar lado a lado junto com as nossas dificuldades e as dificuldades dele. Uns segurando nos ombros dos outros. Então, ele continua. Não se pode esquecer que Jesus consignou por crédito sublime da alma o reino de Deus, o simples copo d'água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendem ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, a abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra nas nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. É uma lição onde nós temos a oportunidade de nos voltarmos para o nosso dia a dia, fazermos um exame de consciência de como é a nossa conduta, se nós estamos seguindo realmente as palavras de Jesus, através da ação. Oi, Sidônia, fala. Eu só queria só dizer mais uma coisa, que às vezes a gente fala em caridade, né? Tem gente que acha até uma coisa assim, aquela coisa assistencialista, aquela coisa de só entregar para o pobre, né? Mas o Evangelho fala da caridade moral, né? Que é essa que você estava falando, no nosso dia a dia. Esse trânsito aí maluco, você dá passagem para o outro, dá um lugar no ônibus, oferece uma informação para a pessoa que te pede, faz uma prece por aquele que precisa, né? Você ouvir um sarcasmo, né? Você não revidar uma ofensa, é a caridade moral. Essa aí é de toda hora, né? A caridade parece que é aquele negócio que você vai ajudar o pobre, aquela coisa especialista, mas não. Está dentro da sua casa, você fazer uma gentileza, né? André Luiz falava para a gente tratar as pessoas da casa como se fossem visitas, né? A gente vai dar um cafezinho, oferece as pessoas de casa como se fossem visitas. Como se trata os amigos, né? Desse núcleo, aqueles né? que... Então essa caridade moral, eu acho que é uma coisa que a gente tem que exercitar. Ouve um pouco o outro, dá uma informação, né? Assim, de bom grado, dá passagem, né? Faz uma gentileza no dia a dia. Aquilo reverte, aquilo soma para todo mundo, né? É verdade. Para toda a sociedade. É verdade. E essa caridade moral e essa caridade material que unidas umas às outras dão continuidade à nossa evolução espiritual. Melhora tudo. Melhora o pensamento, melhora tudo. Melhora o pensamento coletivo, melhora a psicosfera, melhora todo o ambiente e a gente pode trazer um pouco de paz, né, para a cidade, para onde a gente vive, para o nosso lar, para o planeta, enfim, somada a toda essa mudança de conduta, né? Essa mudança que o Emmanuel nos chama a atenção aqui nessa lição. E aí a gente continua no Evangelho segundo o Espiritismo, o argueiro e a trave no olho, que é a ação, que continua ainda na ação, porque nós somos misericordiosos, nós aprendemos a misericórdia, aprendemos o perdão, vimos que devemos perdoar e os Espíritos nos chamam a atenção para algo muito importante ainda dentro da nossa vida. Então, nas palavras de Jesus, que estão no Evangelho de Mateus, ele diz: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. E Kardec faz o comentário aqui, Allan Kardec faz o comentário onde ele diz: uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem
pudesse ver o seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, possuir ao mesmo tempo a abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o dissiparia, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de todas as ações humanas. Essa a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. É o que o Sidônio estava falando agora. Quando nós deixarmos de lado o orgulho, quando nós passarmos a olhar, a nos observarmos, quando nós nos olharmos de fora, pelo lado de fora, nos olharmos como num espelho, nós chegarmos na frente do espelho, deixarmos o orgulho de lado, que o orgulho, como diz Jesus, é o principal obstáculo do progresso. Quando nós deixarmos esse orgulho de lado, passarmos a olhar a nós mesmos, como realmente nós somos, sem as nossas máscaras, sem as nossas presunções, sem as nossas dificuldades, essas dificuldades que nós trazemos, e observarmos aquilo que realmente interessa na nossa mudança, nós passamos a uma conduta diferente, nós passamos a uma evolução espiritual. E aí nós deixamos de julgar o outro, nós deixamos de observar o outro, porque nós somos juízes ferrenhos no julgamento dos outros e juízes brandos no nosso próprio julgamento. Quando nós julgamos os nossos próprios atos, a gente fala: mas isso daí também eu estava num momento difícil, eu estava num momento de dificuldade. E quando nós observamos o outro, como é que nós observamos o outro? Poxa, isso daí não poderia ter acontecido. Isso não pode. Como é que uma pessoa faz um negócio desses? Como é que uma pessoa age dessa forma? Como é que ela tem uma atitude dessas? E é nesse momento que Allan Kardec nos chama a atenção para o orgulho, para deixarmos o orgulho de lado e deixarmos os nossos defeitos, tanto morais quanto físicos, e passarmos a observar a nossa conduta, a observar a nossa conduta na Terra e olharmos a nós mesmos como pessoas que têm falhas, mas que nós queremos melhorar, nós temos nós queremos seguir em frente, nós aprendemos que nós devemos seguir em frente e que nós devemos nos espelhar naqueles que são bons, naqueles que são misericordiosos e não naqueles que são rudes, naqueles que são ásperos, porque muitas pessoas acham bonito a aspereza nas outras pessoas. Às vezes nós vemos umas pessoas fazerem uns comentários. Outro dia eu vi uma pessoa fazendo um comentário, achei interessante, assim, meio triste, mas interessante. Ela falou assim, que tinha uma atriz achou bonito quando estava falando isso. Falou, nós estávamos numa conversa e uma pessoa virou e falou assim: olha, eu sou uma pessoa assim, eu sigo o que uma atriz lá de Hollywood, que eu não lembro agora o nome da atriz, falou assim: quando eu sou bom, eu sou boa. Quando eu sou boa, uma pessoa boa, eu sou boa. Mas quando eu sou ruim, eu sou melhor ainda. E achou bonito dizer isso. Que quando eu sou bom, mas quando eu sou ruim, eu sou melhor ainda.
Então, estava querendo dizer, ó, portanto, vocês tomem cuidado. Portanto, vocês vejam bem onde vocês estão pisando. E acha bonito nessa atitude de aspereza, de rispidez, sabe? Acha bonita essa atitude. Nós observamos, a doutora Marlene chamou a atenção a semana passada para uma coisa, é verdade, nós observamos nos filmes, nós observamos nos livros, nós observamos na literatura em geral, nos filmes, nas novelas, naqueles programas que nós assistimos, enfim, em tudo aquilo que é veiculado, nos programas de rádio que nós ouvimos, nós observamos que um grande número de pessoas ainda exaltam essa violência, ainda exaltam essa rispidez, ainda exaltam o orgulho, e ainda procuram pisar em cima dos outros. E tem um grande número de seguidores. E, logicamente, isso é uma dificuldade que você vai carregar, porque quando você fala, você solta uma frase dessas na frente de um número grande de pessoas, e você exalta esse pensamento da pessoa, você exalta essa condição de aspereza e de rispidez, porque quando eu sou ruim, eu sou melhor ainda. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um ambiente, eu estou criando uma ideia, e eu estou levando na cabeça de algumas pessoas que acham bonito, elas passarem a pensar dessa forma. E é uma fala para outra, outra fala para outra, que achei interessante também, porque logo depois todo mundo achou bem oportuno o comentário, bem interessante. E é uma coisa assim, bacana, foi bacana a atitude da pessoa que falou isso. E é quando, na verdade, deveriam ficar horrorizados, porque quando você é ruim, você ser melhor ainda, nós deveríamos ficar horrorizados diante dessa atitude. Quando nós somos bons, nós devemos ser bons. E quando ainda nós não somos bons, nós devemos procurar sermos bons. Procurar o quê? Melhorarmos, nos olharmos como num espelho, nos observarmos de fora e ver aonde estão as nossas dificuldades e como nós podemos melhorar essa dificuldade. Essa é a grandeza também do Espiritismo dentro dos livros, nas mensagens, nos livros do André Luiz. Nós vamos observar nos livros do André Luiz, Em Nosso Lar, Mensageiros da Luz, Missionários da Luz, Os Mensageiros, enfim, em toda a coleção André Luiz, e se a gente for estudando, nós vamos observar o quê? Que os espíritos, eles fazem essa avaliação como? Quando eles contam aqueles casos que estão nos livros, porque eles nos observam do ponto de vista espiritual. Eles nos enxergam sem as nossas máscaras. Eles nos enxergam sem as nossas artimanhas para o nosso jogo de cintura, muitas vezes, para um convívio social e para mostrar uma coisa que na verdade nós não somos. Então eles nos enxergam ali, eles nos observam a pessoa ali como ela é realmente. Como ela é realmente. E isso é importante também, por isso é importante o estudo. Por isso é importante conhecer a obra de André Luiz e conhecer como os espíritos nos enxergam e como eles nos veem. E o que nós podemos melhorar através desses ensinamentos. E nós também nos observarmos do lado de fora, como fala Allan Kardec. E aí continua. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenha servido para com os outros. Palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e terem de acusar Jesus, porém, abaixando, entrou a escrever na terra com o dedo.
Como continuassem a interrogá-lo, ele levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiros os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Está em João, capítulo 8, versículos 3 a 11. O grande exemplo de Jesus, quando nos mostra que a gente não tem pedras para jogar uns nos outros. A gente ouve muito essa expressão também, né? A gente não tem pedra para jogar uns nos outros. E nós não temos realmente. Nós não temos como julgar uns aos outros. Mas existe uma questão. Nós também podemos exemplificar através desse ensinamento de Jesus. Que tudo, esse exemplo é muito importante dentro da nossa casa, é muito importante dentro do nosso lar, com as crianças, com os jovens, que tudo tem consequências. E que nós não podemos deixar de lado as consequências dos nossos erros. Nós não podemos dizer: eu não tenho pedras para julgar, eu não posso julgar, de fato eu não posso. E nós vamos ver mais para frente aqui, na outra lição, na instrução dos Espíritos também. Mas nós temos que entender o seguinte, que para tudo há consequências nos nossos atos. Que nós somos perdoados, mas nós temos consequências. Fala, Sidor. E a ação de novo aí, aquela ação que você estava falando. Exatamente. Eu também não te julgo, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Tem uma ação a ser feita. Exatamente. Você continua a sua vida. Ele não fala: olha, Jesus não fala: tudo bem, eu te perdoo, você continua a sua vida, sabe? Vá e não peques mais. É aí que está a ação. Aí que está a ação. Aí que está o quê? Que há consequências dentro dessa ação. Porque Jesus fala: então você vai e não peques mais. Então, porque a consequência dentro, vai haver uma consequência se você persistir no erro. Se você persistir porque esse é um tipo de exemplo que nós temos que passar. Não é que você deixa rolar, sabe? Empurra com a barriga. Não. Vá e não peques mais. Existe a ação também. E Allan Kardec conclui aqui no comentário, diz assim: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio da indulgência. Ele nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desencadear a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca esse último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. Ou você reprime o mal, ou você empurra a pessoa, né? Dá um empurrão. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo em certas ocasiões um dever, porque um bem deverá daí resultar e porque, a não ser assim jamais na sociedade, se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso de seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto esse princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgados,
porquanto a letra mata e o Espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido que se profligue o mal, uma vez que Ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que a censura. E isso é muito importante. Não é que está reprimindo o mal, mas a atitude moral, o que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outro é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. Por isso que é o exemplo, por isso que vem do exemplo, que vem daquele exemplo que você dá. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá o bem. É o que igualmente ressalta as palavras de Jesus. Está em exemplificar, em falar, em não julgar, e quando você vai dar um exemplo, quando você vai mostrar alguma coisa, você tem que dar o exemplo. E se você está cometendo o mesmo erro, como é que você pode exemplificar? Sobretudo, aonde você tem ali aqueles que estão olhando para você e você está cometendo erro e está falando, olha, você não pode fazer assim, você não pode fazer assado, e você está cometendo o mesmo erro. Então, cabe sempre o exame de consciência, cabe sempre nos colocarmos do lado de fora e observarmos as nossas atitudes para darmos esses exemplos de não julgar, mas mostrando o que é o correto, o que é o certo na caminhada. Isso é uma coisa muito importante no dia a dia hoje, nós pegarmos aqueles exemplos que nós observamos, observar aquilo que nós vemos no dia a dia e levarmos para dentro da nossa casa, levarmos para dentro das escolas, levarmos para dentro dos centros espíritas, das evangelizações infantis e de todo o trabalho que é feito de evangelização, mostrarmos essa atitude de mudança, colocarmos aquilo que nós temos em prática hoje em dia para mudar as nossas atitudes, através da nossa melhora moral e da nossa melhora material também, por que não dizer, e mostrarmos como é que nós podemos modificar através do estudo e através de todo esse trabalho que pode ser feito. Eu acho que a gente já está em cima da hora. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, se quiser fazer mais alguma pergunta ou fazer algum comentário, a gente pode passar para outra parte dos trabalhos. Valtinho, acho que não pode passar em branco. Oi? A reprimenda que Jesus fez no templo, dos vendilhões, né? Que vem a calhar do que você falou aí, que acabou expulsando, né? Usando o templo indevidamente. Usando o templo, como o Pedrinho está falando, o exemplo de Jesus, sempre o exemplo de Jesus, no templo, quando expulsou os vendilhões do templo que estavam usando o templo indevidamente.